A paz do nosso Senhor Jesus, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Estaremos meditando em Romanos capítulo 8. Antes eu quero orar. Amém? Querido Deus, obrigado por estarmos na Tua presença, Senhor. Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio. Faça o Teu querer, a Tua vontade. Que o Senhor revele aquilo que o Senhor quer. Prepara os corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Estaremos meditando em Romanos capítulo 8 e diz assim no verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Nos livrou da velha aliança e nos trouxe para a nova aliança, que nos foi dada por meio da graça, por meio de Cristo Jesus. Que nós venhamos andar segundo o Espírito e não segundo a carne, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que significa essa palavra, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? É lutarmos contra a nossa vontade, a vontade da nossa carne. Quando o Senhor nos chama, nos direciona, precisamos ouvir atentamente a voz dele e obedecer. Dar ouvidos à voz de Deus e caminhar segundo a palavra dele. É muito fácil falarmos, é muito fácil a gente falar. Viver na prática requer esforço. O reino dos céus é tomado à força, requer esforço, requer negarmos as coisas desse mundo, dizermos não para as coisas desse mundo, pois quem tem amizade com o mundo é inimigo de Deus. Porque diz isso na palavra, aqueles que têm amizade com o mundo são inimigos de Deus. Precisamos andar segundo o Espírito, mortificando a nossa carne, sendo um sacrifício vivo ao Senhor. Trazendo isso por um exemplo do dia a dia. Quando a gente quer, numa discussão, ganhar a discussão, porque a gente acha que a gente está certo, mas o Senhor nos chama a ter paz com todos e a sermos mansos como Ele é manso, sermos humildes como Ele é. Então, às vezes, nós teremos que nos calar, teremos que perder uma discussão para não criar inimizade com o nosso próximo. É a gente abrir mão de ganhar uma discussão para estar fazendo a vontade de Deus. O Espírito Santo nos direciona. Tem momentos que nós, na nossa carne, queremos falar, queremos nos defender, mas o Espírito Santo nos orienta a nos calarmos, pois Ele, o próprio Deus, fará justiça ao nosso favor. Precisamos ouvir a direção de Deus. Outro exemplo, quando nós queremos muito dormir, né? Estamos de madrugada, queremos dormir, mas o Espírito nos chama a orar. Se nós viramos para o nosso lado e escolhemos dormir, o nosso Espírito, né, tá ali batalhando, pois estamos querendo, o Senhor quer nos chamar para a presença dele em oração, porque tem um porquê. Assim como os discípulos, lembra? Jesus no Getsemane chama 3 discípulos dele para estar em oração com ele, porquanto ele ia passar por uma grande aflição, ele passaria pela cruz e ele sabia o que esperava ele, pois ninguém tomou a vida de Jesus, ele mesmo a entregou por amor e obediência ao Pai. Então Jesus ali em oração pede para que aqueles 3 discípulos também estivessem em oração com ele. Só que toda vez que ele vinha aos discípulos, os discípulos estavam dormindo. Ali eles estavam dando mais lugar à carne. A carne estava prevalecendo, o espírito estava fraco. Precisamos nos fortalecer. E como há o fortalecimento? Quando nós continuamente buscamos perseverar.
dizer sim para o Espírito e não para a carne. E isso são nas nossas escolhas diárias. Eu não sei as batalhas que você tem enfrentado. Você e Deus sabe. O que Deus tem te pedido para largar, para abrir mão. O que Deus tem te pedido para pegar e fazer e você não tem feito. Isso é você e Deus. Você tem dado mais ouvidos à tua carne ou ao Santo Espírito de Deus? Precisamos ouvir o Espírito Santo. Precisamos obedecer. Pois Ele deseja o melhor para nós. Deus quer o melhor, Deus quer dar o livramento, Deus quer nos salvar. Ele que começou essa obra, a obra na nossa vida, Ele é fiel para cumprir. É a mão dele. Quantas das vezes a gente cai e Jesus Cristo, o Senhor, é tão misericordioso e Ele nos perdoa quando nós voltamos para Ele, pedimos perdão, quando nos arrependemos. Há uma luta da carne contra o Espírito e precisamos nos fortalecer, não andando segundo a carne, mas segundo o Espírito, perseverar na fé, na oração, na leitura da palavra. Como venceremos esse mundo? Nos fortalecendo na presença de Deus, guardando a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele. Como o Senhor Jesus venceu a tentação no deserto com a palavra de Deus. O inimigo usava a palavra para tentar distorcer e fazer com que Jesus pecasse. Ele tentava usar a palavra de forma que parecia que a palavra diz assim. E aí Jesus ia com a palavra, usava a palavra. Mas Jesus usa da mesma forma a palavra para ir contra o inimigo. Precisamos estar fortalecidos, usando a armadura de Deus. E podemos meditar nela lá em Efésios 6. Eu quero ler quais são as partes dessa armadura. Diz assim, no capítulo 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. É o cinto da verdade. E vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça. Calçados os pés na pregação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno lança dardos inflamados contra a tua mente, contra você. Com o escudo da fé, com a fé você pode apagar esses dardos. Quando vem um pensamento mau, um pensamento maligno, você precisa usar a tua fé. Usar a fé e a palavra. A palavra de Deus é a espada, como veremos aqui agora. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Temos a salvação em Cristo Jesus, não é mérito nosso. É a graça de Deus, a nós revelada por meio do Filho dele. O único Filho, Jesus Cristo, que se entregou por amor. Precisamos ter esse capacete na nossa cabeça, tendo a certeza que somos salvos, não pelas nossas obras, mas por meio de Cristo Jesus. E assim, na certeza que somos salvos por meio de Jesus, e não pelo que nós fazemos, é que podemos resistir ao inimigo com o capacete da salvação, com o escudo da fé, quando for lançado dados inflamados contra a nossa mente, contra nós, com a palavra de Deus, que é a espada, porque o inimigo vem contra nós, às vezes, usando a própria palavra, e é com a palavra que iremos combatê-lo. Enchei-vos da palavra de Deus. Não conheça a palavra só do que os outros falam, do que eu falo. Medite na palavra todos os dias da tua vida.
Separa um momento de devocional, você e Deus, separa para meditar. Pede, Espírito Santo, me ensina, me revela as coisas que tu queres. Porque como poderemos combater o inimigo no dia mau se não estivermos com a espada na nossa mão? Nós precisamos da espada na nossa mão para combater quando o inimigo vier contra nós. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos a Deus, à vontade do Senhor, temos Ele como Senhor da nossa vida e resistirmos ao inimigo, quando ele vem contra nós, ele vai ter que bater em retirada. Não é a gente que vai fugir. Ele vai fugir, ele vai ver, perdeu. Ele vai ver, eu perdi, eu não tenho mais jeito, eu não tenho solução nessa casa, nessa família. Não somos nós. Se ele vem por um caminho, por 7 caminhos, tem que ir embora. Quando nos sujeitamos a Deus, à vontade de Deus, quando nos enchemos da presença do Espírito Santo, buscamos todos os dias da nossa vida, buscamos caminhar segundo a vontade dele, nós prevaleceremos, pois Deus, o próprio Deus, nos dá a vitória. E ele diz: não tenha medo, eu serei contigo, te tomo pela tua mão e te conduzo. Porque podem 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos se permanecermos em Deus, segundo o Espírito. Amém? Que possamos guardar essa palavra no nosso coração, que possamos permanecer firmes em Deus, em Cristo Jesus, estando na presença dele, nos sujeitando ao Senhor, resistindo ao inimigo, porque ele fugirá de nós. Nenhuma condenação há, como eu li, para aqueles que estão em Cristo Jesus, andando segundo o Espírito e não segundo a carne. Vamos orar. Querido Deus, obrigada, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor venha nos fortalecer, que possamos guardar a tua palavra no nosso coração continuamente. Senhor, quando enfrentarmos os dias maus, porque vem sobre nós os dias maus, o Senhor nos diz na tua palavra, assim como o Senhor Jesus, assim como ele passou por aflições, nós também passaremos nesse mundo. Mas o Senhor nos diz: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, e assim também todos aqueles que estão em ti, Jesus, vencerão. Assim também todos os que estão em ti vencerão. Fortalece os fracos, Senhor, os fracos, aqueles que estão, Senhor Deus, com os joelhos cansados, fortalece-os em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço que venha encher a casa, a vida da alegria do Senhor e da paz, a paz que só o Senhor pode dar. Mesmo enfrentando tribulações, aflições, dias maus, a tua paz permanece conosco. E eu te rendo graças, Senhor, pela tua bondade, pela paz em nossas casas, na nossa família. Se há alguma casa, alguma pessoa aqui que não está tendo paz, que tem sido opressa pelo mal, eu te peço agora, Senhor, na autoridade do santo nome de Jesus, que todo mal bata em retirada, saia agora em nome de Jesus Cristo. Que a tua paz entre, que a alegria do Senhor entre nesse lar, entre nessa vida, que toda depressão, toda ansiedade, que esse mal possa sair em nome de Jesus, e que a tua paz preencha cada ser, cada pessoa que está aqui em oração comigo, Senhor. Senhor, eu te peço pelos enfermos, que o Senhor venha curar aqueles que estão sofrendo de doenças respiratórias, imunossupressoras, doenças, Senhor, que são autoimunes, aquelas que destroem o próprio corpo, aquelas que estão sofrendo, Senhor, combatendo algum tipo de câncer. Células cancerígenas parem de se proliferar em nome de Jesus. E que a célula possa ser tratada, tocada pelo Senhor, curada
por completo, em nome de Jesus. Aqueles que também têm algum problema na fala, Senhor, alguma dificuldade na fala, ou, Senhor, nas vias respiratórias, aéreas, que o Senhor venha dar a cura agora em nome de Jesus. Também te peço, Senhor, por aqueles que têm algum problema de audição ou perda total, Senhor, da audição de um dos ouvidos ou dos dois. Senhor, eu sei, Senhor, que o Senhor podes fazer, que o Senhor venha curar para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, há poder no teu nome, Senhor. Cobre-nos, Senhor, com teu precioso sangue, o teu sangue. O sangue de Jesus tem poder para curar, para libertar, para salvar. Pois tua obra, Senhor, foi completa. Não é necessário mais nenhuma obra, porque a tua obra foi completa, é completa. Senhor, nos conduz para ti. Senhor, que nós não venhamos desviar da tua presença, da tua vontade, que possamos permanecer nos dias maus, que possamos permanecer no dia da abundância, no dia da alegria, não desviar da tua presença em nenhum dia. É a minha oração, Senhor, para cada um de nós. Senhor, que a tua misericórdia seja derramada amplamente. Como a sua palavra nos ensina a orar. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado quem tem nos ofendido. Que possamos perdoar quem tem nos ofendido. E que possamos, Senhor Deus, sermos perdoados por ti, ao confessarmos e ao não andarmos mais segundo a nossa carne, o desejo da nossa carne, mas segundo o teu Santo Espírito, segundo o Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, que o Espírito Santo do Senhor, o Espírito de Deus, fale mais ao teu coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.